Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, 1 Coríntios, capítulos 13 a 16. Após encorajar a igreja de Corinto a utilizar os dons para a edificação do próximo, Paulo passa a tratar da virtude que é essencial para o bom exercício dos dons. O uso maduro dos dons exige amor pelo próximo. E Paulo começa a tratar desse assunto ao mostrar que, se não houver amor, todo o uso dos dons será inútil, será inválido, não frutificará. Em seguida, apresenta as virtudes, as qualidades do amor. O amor é paciente, bondoso, não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, dentre várias virtudes, e todas elas indicam que o amor poderia corrigir os muitos erros, as muitas falhas e pecados que existiam na igreja de Corinto. O amor era a virtude mais em falta, mais necessária para que essa igreja fosse corrigida. E Paulo conclui o capítulo 13 mostrando que o amor é permanente. Por isso, ele é o meio pelo qual a igreja de Corinto poderia crescer e permanecer sendo influente no seu contexto por meio do amor. No capítulo 14, Paulo volta a corrigir um erro em relação ao culto. Além do uso do véu e também da ceia do Senhor, tratados no capítulo 11, Paulo agora trata da confusão que os coríntios faziam em relação à profecia e ao dom de línguas. Como vimos muitas vezes no livro de Atos, o dom de línguas tratava de línguas humanas, e a profecia também deve ser distinguida da profecia do Antigo Testamento. A profecia no Novo Testamento se trata de anunciar a palavra de Deus já revelada. E havia uma certa confusão em Corinto, pois a igreja buscava muito mais o dom de línguas do que o dom de profecia. Mas Paulo declara que ele quer que o povo fale muito mais profecia do que em línguas, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que haja uma interpretação. Paulo faz essa afirmação, pois o dom de línguas ele não traz proveito caso não haja a interpretação. Sem interpretação, as línguas podem trazer confusão. Por isso, Paulo os repreende dizendo que se eles não disserem palavras compreensíveis, eles estarão falando ao vento. Paulo prossegue dizendo que as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem, enquanto a profecia é voltada para aqueles que creem. Esse ensino está em harmonia com o que acontece em Atos. As línguas estranhas, o dom de línguas, era dado para que a mensagem do Evangelho fosse comunicada para povos que ainda não haviam ouvido essas palavras. Enquanto a profecia era o instrumento de Deus para a edificação da igreja, para que o povo fosse cada vez mais enchido pela palavra. E para concluir essa sessão sobre o culto, Paulo afirma que o espírito dos profetas está sujeito aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz. Paulo declara que o culto deve ser prestado a Deus com reverência, de modo ordinário, e não com uma grande bagunça onde todo mundo fala junto. Já no capítulo 15, Paulo trata da última preocupação em relação à igreja de Corinto, a ressurreição de Cristo. E para confirmar esse ensino, Paulo aponta primeiramente para as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Em seguida, Paulo avança para as testemunhas, dizendo que Jesus apareceu a Cefas, apareceu aos 12, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. E nos versículos 12 a 19, Paulo traz um argumento lógico, dizendo que se Cristo não ressuscitou, é vã a pregação e é vã a fé. Se Cristo não ressuscitou, nós ainda estamos em nossos pecados, e quem morreu já não tem esperança, está perdido. Ao tratar de como acontecerá a ressurreição, Paulo foca em mostrar que a ressurreição se dará de forma semelhante ao que acontece com a semente, que é plantada e logo ela vem a brotar em nova forma. Assim também é com aqueles que morrem em Cristo. São semeados em corpo natural e ressuscitam em corpo espiritual. São semeados em fraqueza e ressuscitam em poder. Semeados em corrupção, mas ressuscitam na incorrupção. Desta forma, Paulo enche o coração dos coríntios de esperança, dizendo que no Senhor o trabalho deles não é vão, pois há ressurreição.
Paulo conclui a carta dando instruções em relação às coletas de ofertas para quando ele fosse a Corinto e também apresentando os seus planos de viagem, de como ele planejava agora seguir caminho em sua missão. Paulo conclui a carta a Coríntios tratando das últimas questões de preocupação, mostrando como a igreja deveria ser reconhecida pelo amor para exercer assim os dons do modo agradável a Deus, a necessidade de ordem no culto e de se dedicarem aos dons que são fundamentais para a vida deles como igreja. Ele anuncia novamente as provas da ressurreição de Cristo e a esperança que esse evento histórico traz para o coração de todo aquele que crê em Cristo. E conclui com instruções gerais quanto à coleta e também apresentando seus planos de viagem. O propósito de Paulo aqui era não deixar nenhum tipo de brecha, era tratar de forma ampla dos problemas e preocupações que ele tinha em relação a Corinto, trazendo uma correção clara para cada um deles. Em cada preocupação de Paulo, nós vemos Cristo sendo apresentado como uma resposta. Para uma igreja em que havia falta de amor, Cristo é lembrado como o perfeito amor, como aquele que manifestou o amor perfeito do Pai para com aqueles que desejava salvar. Diante de uma igreja que buscava o seu próprio interesse e que disputava pelo valor dos dons, o povo é chamado para reconhecer a centralidade da pregação de Cristo no culto, da profecia como meio de edificação para os crentes. A ressurreição de Cristo é lembrada como a grande esperança dos crentes de Corinto e que deve ser o motivo para trabalharem cada vez mais, sabendo que o trabalho deles não será inútil, não será vão no Senhor. Os capítulos que lemos são muito práticos. Aprendemos a importância de agirmos em amor para com o nosso próximo, de não apenas exercermos os dons que o Senhor nos deu, mas fazermos isso em amor, dedicando-nos ao nosso próximo. Aprendemos também que o modo agradável a Deus no culto é a reverência, é a ordem e a decência no modo de cultuar o Senhor, não com bagunça e barulheira, mas sim de forma sincera, organizada, ordinária ao Senhor. Somos lembrados também da esperança que a ressurreição nos traz. Sabendo que em Cristo temos a ressurreição, a morte não nos deterá, somos chamados para trabalharmos com toda alegria, sabendo que o nosso trabalho não será vão.